Amém, irmãs. Mas eu vou fazer como eu também vou me apresentar, porque às vezes alguém vai ouvir nesta palavra e pode me conhecer, mas alguém pode ser que não me conheça. Então, eu sou a irmã Leia, missionária Leia, glória a Deus, né? Muitos já sabem, eu sou da Bahia, mas Deus às vezes põe a gente no lugar, né? Fui para São Paulo, para o Ceará, mas agora já estou aqui em São Paulo novamente. E estamos aqui, né, irmãs? O Ministério Placa, Assembleia de Deus, Ministério Belém, mas o Senhor não vem buscar placa, né? O Senhor vem buscar aquele povo que estão ali se preparando, que Ele está preparando e nós possamos dar ouvido, né? A palavra do Senhor para que nós possamos vencer esse dia, irmãs. Porque realmente esse dia vai ser para os vencedores que têm ouvido a palavra e permanecido firme mesmo nas lutas e na peleja, não desistindo do Senhor. Ele vai vir buscar um povo, aleluia, que está na presença do Senhor, lutando firme, porque Ele peleja por nós e nós estamos, irmãs. Glória a Deus. Aleluia, na presença do Senhor, Ele tem nos fortalecido por esses dias, amém? Glória a Deus. E eu queria meditar com as irmãs em Marcos capítulo 8, aleluia, que diz o título, a segunda multiplicação de pães e peixes. E tem um texto aqui, um versículo, irmãs, que me chamou muito a atenção, aleluia. E vai dizer assim, e naqueles dias houve uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes, tendes compaixão da multidão, porque há já 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vêm de longe. O versículo 4 que me chamou a atenção. E os seus discípulos perguntando-lhes, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Olha aí, irmãs. E Jesus perguntou, quantos pães tens? E disse-lhes, 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando o cesto de pães, e tendo dado graça, partiu e deu aos seus discípulos para que os pusesse diante deles. E puseram diante da multidão. Tinha também uns poucos peixes, e tendo dado graça, ordenou que também lhe pusesse diante. E comendo e satisfazeram-se. Eita, essa palavra não vai sair. Ai, Jesus. Saciaram, viu, irmão? Saciaram-se. E dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. E os que comeram era quase 4.000 e despediram-os. Aleluia, glória a Deus. Irmãs, meu óculos está vencendo. Glória a Deus. Porque algumas palavras, ela fica... Como é que é a palavra? Esqueci agora. Mas, enfim, glória a Deus. Irmãs, eu achei muito interessante, nós vamos ver que o Senhor, ele viviam ali rodeado, muitas pessoas ouviam falar e ia até onde Jesus estava. E aqui o texto vai nos dizer que Jesus olhando para aquela multidão, e Jesus já sabia, e com certeza ali já tinha pessoas já murmurando ou falando que estava com fome, ou que tinha, que estava com suas necessidades. Ali, o Senhor conhece todos nós, conhecia todos que estavam ali, conhece nós nos dias de hoje. Cada pessoa na face dessa terra o Senhor conhece, o Senhor sonda, o Senhor sabe cada pensamento.
Às vezes nós estamos na presença do Senhor dentro de uma igreja, né? E ali está ali a palavra, está ali o Senhor usando um servo, uma serva dele para falar, mas às vezes ali a multidão, as pessoas que estão ali, a mente dela começa a pensar várias coisas, começa a agir de formas diferentes. Será que o Senhor está falando comigo? Será que é verdade? Não, eu creio. Enfim, a forma que as pessoas agem diante do Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe dos nossos pensamentos, como eu já falei. Mas aí o Senhor, ele se preocupou com aquela multidão. O Senhor, ele tem se preocupado com nossa vida. O Senhor tem preocupado com cada ser humano que está na face dessa terra. O Senhor, ele tem dado oportunidade e o Senhor estava dando oportunidade para esta grande multidão que estava ali com ele. E aí o texto vai dizer que o Senhor se preocupou, já há 3 dias que essa multidão está comigo, elas estão em jejum, ela estava sem comer. Mas o Senhor já ia despedir essas pessoas, o Senhor já ia mandar aquela multidão ir para suas casas. Mas o Senhor se preocupou em dar o quê? O alimento, porque o alimento espiritual o Senhor já estava ali falando. O Senhor já estava mostrando, já estava manifestando o seu poder. Porque a gente vai ver nos textos que o Senhor parava num lugar, chegava um coxo, parava num lugar, chegava alguém que não escutava, chegava alguém que tinha suas necessidades, chegou a mulher do fluxo de sangue, chegou alguém dizendo, Senhor, o meu filho, a minha filha está endemoniada, Senhor. E muitas pessoas iam atrás de Jesus pelas suas necessidades, dos seus milagres, que só o Senhor saber que ele pode fazer. Aleluia. Mas o Senhor, ele chama a atenção dos discípulos. O que vocês têm para dar a esse povo para comer? Mas aí, irmãos, no texto 4, e aí é onde que o Senhor fala comigo, e o Senhor ministrou no meu coração este versículo e falou grandemente comigo, quando ele fala assim, os discípulos falam com Jesus, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui nesse deserto? Olha só. Aleluia. Os discípulos estão com Jesus. Nós estamos com Jesus a todo tempo. E às vezes na luta, na peleja, nós paramos, às vezes nas nossas orações e Senhor, não vai dar certo. Os discípulos, ele pergunta de onde vem alguém que possa alimentar. Ei, irmãs, se nós olharmos este versículo, os discípulos estão perguntando para o próprio que pergunta: o que tens aí para dar de comer? Jesus, ele faz uma pergunta que você tem. Porque Jesus, o texto vai dizer que o Senhor, ele multiplica, ele dá graça ao Senhor, a Deus, aleluia. E quando ele dá graça a ele, foi multiplicado, aleluia, glória a Deus. E os próprios discípulos que estavam com Jesus, vendo o milagre, vendo as ações do Senhor, aleluia, e assim somos nós hoje. Deus, nós estamos a todo tempo na presença do Senhor, no culto e vendo o milagre. E às vezes nós mesmos dizemos, Senhor, não vai dar certo. Senhor, essa luta está muito grande. Senhor, olha, alguém vai morrer, não vai dar tempo, não vai conseguir. Eles vão e perguntam, de onde? De onde? Aleluia. De onde poderá alguém satisfazê-los? Quem estava satisfazendo aquele povo naquele momento era o mestre. Eles próprios, os discípulos, nós próprios, nós estamos nos alimentando da sua palavra. E nós mesmos perguntamos, Senhor, o Senhor vai salvar? O Senhor vai realmente transformar essa vida que eu tenho orado? O Senhor, aleluia, eles perguntam. Olha que coisa forte, irmãos. Os discípulos perguntam para Jesus, de onde vem? Irmão, não viria, já estava ali o próprio Senhor, o próprio Deus já está na nossa vida, na nossa casa, porque nós o convidamos. A palavra nos revela que o Senhor é todo-poderoso, está nele, aleluia, fazer todas as coisas, mas nós temos que esperar o tempo do Senhor, aleluia. O tempo do Senhor é necessário para a minha vida e para a sua vida, mas nós, irmãos, às vezes estamos no processo que nós mesmos falamos, Senhor, não vai dar certo, não vai dar tempo, eu não vou conseguir. É a mesma ação do discípulo aqui. De onde vem? Senhor, como vai ser? Senhor, tem que ser assim, Senhor, mas não. O Senhor pergunta, o que tens?
O que tens aí? Alguns pães. Tem pães. Mas aí os discípulos ainda falam mais forte ainda, irmãs. Olha só. Os discípulos perguntam assim: e quem vai o satisfazer com pão nesse deserto? Ei, irmãs, quem é que vai te sustentar no deserto? Aleluia. Quem é que vai te sustentar e te dar vitória no deserto? Aleluia. Quem é? O Senhor. Aquele que você já confiou. Aquele que você disse assim: Senhor, eis-me aqui. Aleluia. É esse que vai nos dar vitória, é esse que tem nos sustentado, é esse que tem segurado na nossa mão quando nós queremos desistir. Aí eu digo para mim, para você, faço uma pergunta: quem de nós aqui não já tentou desistir de algo que o Senhor disse que vai dar certo? Quem de nós aqui não já disse: Senhor, não quero mais, vou desistir? Quem de nós nunca já disse isso? Aleluia! Uma de nós aqui, ou todas nós, alguma coisa a gente já quis desistir. Mas o Senhor, poderoso, misericordioso, aleluia, como fez aqui com os discípulos, simplesmente diz aqui, o texto não vai dizer, mas Jesus aqui, me dá aqui esses pães. Jesus, ele pega o pão, Jesus pega o meu e o teu problema, Jesus, ele pega aquilo que tem nos entristecido, Jesus pega aquilo que tem, ou aqueles que estão desafiando ele, pega pela mão e faz o que quer. Aleluia! Traz vitória, traz libertação, traz a cura, traz, aleluia, a porta que está fechada, ele vem e abre para que você possa entrar, para que você possa, em nome de Jesus, ajudar a sua casa, trazer o alimento para a sua casa. Ei, é só o Senhor pôr a mão, aleluia! O Senhor pôs a mão naqueles pães, 7 pães. Aleluia! E ele faz coisa grande. Mas nós, irmão, com a nossa pequenez, com a nossa limitações, porque nós temos limitações. O Senhor aqui não tem, aleluia. O Senhor não tem limitação. O Senhor, ele faz todas as coisas, ele não para, ele continua fazendo. Aleluia. Parece que nós estamos parados. E é verdade, irmãs. Se eu e você parar, aleluia. Se eu e você parar, às vezes fala assim, não, parece que não vai dar certo. Nós estamos vivendo algum momento que a nossa fé no Senhor. Os discípulos estavam com o Senhor, via milagre. Irmãos, aqueles que nós andamos com o Senhor, vê um milagre dentro da casa do Senhor. Às vezes alguém contando um testemunho de uma cura de um câncer, de alguém se convertendo ao Senhor, de alguém sendo batizado com o Espírito Santo, de um filho, alguém se rendendo aos pés do Senhor. Mas aí às vezes nós paramos e dizemos assim, está acontecendo na vida dele, mas não vai acontecer na minha. Os discípulos perguntam de onde vem. E eles não estavam enxergando nesse momento que quem poderia estava ali na frente deles. O nosso milagre está na nossa frente, irmã. O que eu e você precisa está na nossa frente, aleluia. E esse texto falou, esse versículo ele falou grandemente comigo. Quem poderá nos alimentar no deserto? De onde virá o nosso socorro no deserto? Na hora que nós olhamos e queremos dizer assim, final de casamento, não quero mais, eu não aguento mais o meu filho, eu não aguento mais, ou você que lidera algo na igreja, na comunidade não, irmãs, congregação que você está, aonde você está liderando pessoas, mas alguém está lidando no trabalho, Senhor, não dá certo, mas o Senhor está te dando capacidade. O Senhor está te dando estratégia, aleluia. O Senhor está te mostrando como faz, aleluia. Como é que Ele vai fazer através da sua vida, aleluia. Os discípulos estavam ali. Quando Jesus pergunta para eles, eles param. Quando Jesus pergunta para eles, logo eles imaginaram, sabe por quê? Porque nesse momento os discípulos estavam vivendo algo natural. Natural, eles pegavam. Por exemplo, aqui tem um objeto, né? Então, os discípulos estavam vendo que só tinha 7 pães. Eu estou vendo que tem um objeto aqui na minha mão. Aleluia, tem um objeto na minha mão. Como eu posso, nesse objeto, transformar ele em muitos? Eu não posso. Aí eles olham para o Senhor, aquele que estava transformando, aqueles que Jesus mesmo chamou, que foi eles. Que eles decidiram andar com Jesus. Aí eles vão perguntar, de onde vem o Senhor? Como que vai acontecer isso?
Aleluia. Ei, irmã, não sabe, nós não sabemos como o Senhor vai fazer, mas a palavra nos dá fé suficiente para crer que o Senhor fará multiplicação na nossa vida. Aleluia. O Senhor fará multiplicação na minha vida, na tua vida. Oh, glória! Quem anda com o Senhor. Oi, irmãs, eu vou dizer algo. Às vezes alguém até o Senhor recolhe da família. O Senhor até retira essa pessoa desta terra. Porque está vivendo uma situação difícil, mas o Senhor vai repor. Aí a gente diz, Senhor, mas o Senhor podia deixar ela para ser de testemunho. O Senhor sabe na hora de guardar alguém. Mas o Senhor também é alguém que possa passar por uma enfermidade. Aqui tem pessoas que já passaram por uma enfermidade e o Senhor curou. Porque o Deus que cura, que transforma, que liberta e que guarda para si está na nossa vida. Aleluia! Oh, glória! Aí, irmãos, às vezes a gente para pensar. Quem não já parou para pensar também? Se eu, como os discípulos, olhassem para Jesus, será que você ia acreditar no Senhor? Ele pregando e falando da forma que a palavra nos mostra que o Senhor pregou? Quando Jesus fala com Zaqueu, né? Quando Jesus fala com os seus discípulos, quando Jesus fala com Pedro, Pedro, tu me ama? Oh, aleluia! Será que nós olharmos para ele e dizer assim, ele é Jesus mesmo? Irmã, o tempo nosso é hoje, é o tempo de Deus operar hoje, sim, mas quando o Senhor perguntar para nós, aleluia, que nós temos, o que é que eu e você tem, irmão, para oferecer para o Senhor multiplicar. Como assim, Malé? Tem algo na minha vida e na tua vida que o Senhor vai multiplicar. Tem algo na nossa vida que o Senhor vai transformar. Aleluia, para que possa alcançar multidões, para que possa alcançar vidas, possa alcançar almas que estão com fome no deserto, fome da palavra, irmã. Oh, glória, aleluia. Por isso a luta e a peleja, para que eu e você desista do que? Da vontade de Deus na nossa vida. É verdade. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Diga glória, irmãs! Aleluia! Há um processo, mas há algo dentro de mim, de você, que Deus vai multiplicar. Sabe o que Deus também falava no meu coração, irmãos? Porque cuidar de vidas é complicado. Às vezes tem pessoas que querem o lugar de um pastor, que querem o lugar de um presbítero, que querem o lugar de uma irmã que está na regência, de uma mulher ou de um homem que está regendo os jovens, e diz, se eu pudesse fazer melhor, se eu tivesse ali eu faria melhor. Não, irmãs, Deus chama nós, irmãs, é com um propósito, aquele que Ele colocou, Ele pode até trocar para colocar em outro lugar, mas Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida, diferente daquele lá que está lá. Aleluia! Oh, glória! Mas Deus tem um tratar na nossa vida, porque tem algo que Ele quer transformar para que pessoas que estão ouvindo, olhando para nós e sabendo que eu e você é mulher de Deus, ou homem de Deus que for ouvir esta palavra. Aleluia! Vendo, olhando para nós, porque os discípulos, aquela multidão estava olhando para o mestre estava pregando, aleluia, quando eu e você está louvando, lançando a palavra, o mestre está em nós, aleluia, a palavra é dele, que sai da nossa boca, aleluia, se é a palavra que está no nosso coração, que vai sair é a palavra para modificar vidas, irmãs, aleluia, oh glória, oh glória, oh glória. A nossa vida, o nosso que é o altar do Senhor, é para multiplicação. Aleluia! Oh, glória! Tu és fiel, Jesus. E os discípulos olharam para Jesus. Às vezes as pessoas estão olhando para nós, esperando o nosso posicionamento, esperando o que vai sair dos nossos lábios. Esperando um alimento. Ei, irmão, nós temos o alimento. Qual é o alimento, irmã? É a palavra. Nós estamos no meio do deserto, irmão. Esse mundo que nós estamos vivendo hoje, o Senhor está nos sustentando. Há o anjo do Senhor nos guardando. Há um círculo do Senhor de fogo guardando a nossa casa, a nossa vida, a nossa família.
Aleluia! Mas há o pão da vida em mim e você para alimentar vidas que estão no deserto, que estão no mundo. Aleluia! Essa é a verdade. Há o pão da vida na minha vida e na tua vida. Glória a Deus! E essa multiplicação é a minha vida, é a sua vida que está aqui ouvindo a palavra, que está persistindo na presença do Senhor, que está na intercessão, que está adorando, que está louvando, que está lutando para ser testemunha, aleluia, da presença do Senhor. Não é fácil, o desafio é todos os dias. O inimigo da nossa alma vai nos perturbar, o inimigo da nossa alma vai tentar nos perturbar, vai tentar, aleluia, nos destabilizar, mas a palavra, o pão da vida, nos sustenta, aleluia. Glória a Deus, mesmo no meio do deserto, o pão da vida está na nossa vida e nós possamos dizer, tá tudo parecendo que não vai dar certo, mas a palavra do Senhor diz que vai dar tudo certo, aleluia, glória a Deus. Mas Jesus não quer, irmão, que eu e você dispersa a multidão sem o pão, sem o peixe, sem a multiplicação na vida delas. Tem algo na minha vida que já é multiplicado e na tua também. Como assim, irmã Leia? Ei, não tem faltado nada na nossa vida, porque Jesus está na nossa vida. O alimento pode não ter hoje alguma coisa que você gostaria de comer, mas o Senhor vai trazer para nós. Aleluia! Mas não vai faltar. Oh, glória! Há multiplicação na minha vida e na tua vida. Há uma multiplicação para aqueles que confiam no Senhor. Aí você para pensar. Então, nesse momento, o discípulo não estava entendendo. Ou não entendeu que o próprio Jesus, ele era que ia multiplicar. Até você vai dizer que ele pega os pães da graça, aleluia, e é multiplicado. Aí depois o texto vai dizer, e também os poucos pães, o Senhor também pega os poucos pães, irmãs, e dá graça, e os peixes também é multiplicado, aleluia. Eu dou graça, Senhor, pela fé que tem em mim. E essa fé é multiplicada todos os dias. Essa fé me faz eu vencer. Essa fé não deixa eu desistir. Por mais que o inimigo da nossa alma venha com seta maligna, dizendo que nós não somos, que nós não vamos. Olha esse louvor que a irmã louvou no início. Eu não sei o que ele viu em mim. O Senhor tem visto algo que eu e você não consegue ver em nós. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Nós não entendemos, irmãs, as coisas espirituais nós não entendemos, mas quando nós entendemos que o dono, aquele que pode multiplicar, aleluia, entendemos que ele está na nossa vida, que ele está no nosso lar, nós conseguimos ver a multiplicação. Através desse texto, nos leva ao momento da multiplicação e nós acreditamos que o Mestre multiplicou, que aquela multidão se alimentou, que aquela multidão não foi com fome para casa, além do alimento espiritual, teve o alimento do seu corpo. Oh, glória! É por completo. E tudo que o Senhor faz, irmão, por isso que a palavra do Senhor diz assim, ó, de graça nós recebemos e de graça precisamos, temos que passar. Sabe por quê? Nós nos alimentamos, nos enchemos e a multiplicação não vai parar. Esse pão da vida dentro de mim, de você. Há uma palavra para nós liberarmos agora na minha casa. Há uma palavra para me liberar agora na vida do meu pastor, na vida do regente, na vida do irmão que está dentro da casa do Senhor, que às vezes nós olhamos e não vai dar certo, o que está fazendo não vai dar certo. Mas eu profetizo que o Senhor vai dar entendimento. Eu profetizo que vai dar tudo certo em nome de Jesus, porque a obra é do Senhor. Oh, glória! Eu não sei, irmão, eu sei que o Senhor sabe como que eu estou falando, para quem e por que eu estou falando assim. Porque é o dono da casa, é o Senhor, o dono, aquele que vai multiplicar e vai fazer.
e não vai deixar o povo perecer no deserto, se chama Jesus, aleluia, e Ele está no nosso meio. Eu estou na minha casa, você na sua casa, aleluia, mas nós estamos ligados, aleluia, aleluia, através desta palavra, através da multiplicação que já chegou na minha vida e na sua vida, e vai ser multiplicada, para que aquele que você tem orado, aquele que você tem buscado, aquele que você tem lançado diante dos pés do Senhor, Senhor salva, Senhor cura, liberta, Jesus. Essa multiplicação vai acontecer na vida dele também. Aleluia, a multiplicação. Irmã, é o que eu falo, o que o Senhor está falando no meu coração? Como há multiplicação na minha vida, há multiplicação na sua vida, aquele que eu e você está orando, para que o Senhor salva, vai haver multiplicação na vida dele, e ele vai passar essa multiplicação diante, aleluia, ó glória. E aqueles que estão no deserto com fome, vai saciar, aleluia, da palavra do Senhor. Vai ser cheio, vai se alimentar, vai ter fé para vencer. Oh, glória! Aleluia! Oh, irmã! Oh, aleluia! Quem poderá, Senhor, fazer algo diferente no nosso meio? Não é, irmão? Oh, aleluia. Oh, não é quem poderá. Ele já está fazendo na minha vida, na tua vida, porque ele está na nossa vida. Mas tem alguém no deserto perguntando: quem vem me socorrer? Quem pode fazer um milagre? Aleluia. Através da minha vida, da tua vida, há um socorro. Porque, irmãs, quem é hoje que transmite a palavra do Senhor? Somos nós. São aqueles que o Senhor, aleluia, tem falado. Abre o coração para o Senhor entrar e ser um instrumento. Aleluia, eu e você é instrumento do Senhor. Eu e você é vaso do Senhor. Aleluia, e a unção, aleluia, o azeite tem derramado na nossa vida, transbordando, irmã, multiplicação na minha vida, na sua vida, do azeite, da unção, para que eu e você prossiga. Aleluia. Alimentando aquele que tem fome no deserto. Aleluia! Oh, Senhor, não dá certo, Senhor. Pai, é muito pouco. É muito pouco que eu tenho agora. Aí o Senhor, vem aqui. Aí o Senhor traz. Deixa eu mostrar aqui. Aí o Senhor vai mostrar mais uma vez do seu milagre, da parte de Deus. Ei, irmão, o Senhor mostra para nós todos os dias o milagre dele na minha vida e na tua vida. No meio da nossa peleja, o Senhor tem mostrado. Não é da forma que você vê. Não é da forma que você está vendo. Aleluia. Mas é o que a palavra já falou que vai acontecer. Oi, mulher, como assim? Eu estou vendo só um pão. Eu estou vendo alguém nas drogas. Eu estou vendo alguém que está lá no alcoolismo. Eu estou vendo alguém me deixando em casa, indo para o bar. Oh, é palavra difícil. É indo embora, me traindo. Oh, eu não estou dizendo que aqui agora tem alguém sendo traído, mas alguém que vai ouvir essa palavra tem sido entristecido por esses atos. Vendo alguém nas drogas, vendo alguém saindo para ir para a prostituição, vendo alguém mentindo, vendo alguém escondendo algo, mas o Senhor, pela fé, pela multiplicação, tem falado para você: eu vou pegar pela mão, vou transformar e vou multiplicar, vou tirar o que é sujo e vou transformar, vou limpar, e você vai ver a multiplicação na vida dela também. Oh, glória! Para quem crê, irmão. Oh, glória, aleluia! Oh, irmão, nosso Deus é assim. Não é diferente de nossos dias de hoje. Muitos estão na casa do Senhor, já estou encerrando. Muitos estão dentro da casa do Senhor. E o Senhor falando: vou fazer, se posicione, se entra na brecha, fecha as brechas. Oh, aleluia! E muitos estão assim, ó: Senhor, mas quem vai fazer? Quando que vai? Como que vai? Há alguém perto de nós, irmãos, que às vezes nós estamos ali contando nossos testemunhos. Ah, mas aconteceu na tua vida, mas não vai acontecer na minha. Pessoas assim, olhando, falando para o Senhor: Senhor, de onde vem? Como que vai ser? Não, 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 não. O Senhor falou, eu tomo posse.
O Senhor disse que vai acontecer. O Senhor chamou ali os discípulos para perto dele e disse assim: olha que coisa interessante. O Senhor Jesus chama assim os discípulos. O Senhor chama, ei, vem aqui. Aí vai falar o nome deles. Vem aqui, vem aqui. Pertinho dele e vai falar assim: tem alguma coisa que eu possa. Tem alguma coisa para nós dar para esse povo, para essa grande multidão? Jesus fez uma pergunta. Aí Jesus faz uma pergunta: tem algo dentro de você que eu possa usar? E ele sabe que tem. Irmãs, o mestre já sabia que os pães já estavam ali. Sabia? O mestre já sabia que já tinha um peixe ali. O mestre já sabe o que tem dentro de mim, de você, mas o Senhor só quer que você e eu responda. Jesus, tenha fé, mas me sustenta. Jesus, eu creio, mas me sustenta. Jesus, eu creio, mas eu não sei se eu vou, mas eu tenho. Tenho isso para alimentar alguém. Tenho o meu testemunho para alimentar alguém. Tem algo dentro de mim, ou algo que eu fiz de bom, confiando em ti, que vai alimentar alguém. Aleluia. Aí Jesus diz, me dá aqui. Tu és minha. Peraí, deixa eu te ensinar. Ó, vai avante. Ó, não desista. Se esforce que eu te ajudarei. O Senhor, ele pega aqueles pães da graça, começa a partir, e o texto vai nos dizer que quase 4.000 homens, mulheres, creio, crianças estavam ali, saciaram, se alimentaram, se encheram, além do espiritual, mas também da fome que ele estava naquele momento da carne ali, seu corpo. Eita glória! E depois os despediu. Eita, irmão! Aí eu digo para você, teve pessoas, eu creio assim, pessoas que se alimentaram do espiritual, da palavra que o Senhor, do mestre, vendo os milagres, mas mesmo assim desistiram no meio do caminho. Mesmo assim, alguns, passei muito tempo com ele e começaram a murmurar. Mas teve aqueles que continuaram seguindo a Jesus. E eu e você está seguindo a Jesus porque ele nos alimentou. E há multiplicação na minha vida e na tua vida. Por isso nós estamos aqui. Por isso esse grupo Unidas em Cristo Jesus existe. Porque há multiplicação na minha vida e na vida de cada um que está aqui. Perseverando nas lives. Entrando nas lives porque há multiplicação da fé. Vou lá, não é mais uma live, mas eu vou lá ouvir mais um pouquinho do que o mestre está falando. Vou lá me encher do que o mestre está falando, do que o mestre está jogando na seara. Oh, glória! Irmão, porque a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Oh, glória! Olha que palavra, irmã. Olhar para o mestre perguntar para mim e para você, o que tu tens? Aleluia! O que tu tens? Ele pergunta para os discípulos. É engraçado que ele pergunta para os discípulos. O que vocês têm aí? Olha uma pergunta para nós. O que nós temos, irmãs? Oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh, glória. E os discípulos vão e falam assim, uns poucos pães. Tem os pães. Jesus, então me dá. Eita, glória! Nossa vida do Senhor Jesus, a multiplicação tem sim. Você tem a fé que já foi derramada sobre a sua vida para você viver, para você, aleluia, alcançar o milagre que eu e você está pedindo. Nós temos a fé, essa multiplicação. A fé, ela vem, mano, por ouvir e ouvir e ouvir a palavra do Senhor. A multiplicação, creia somente. Oh, olhar a visão de águia, trazer à existência aquilo que nossos olhos ainda não estão contemplando, mas pela fé eu sei que vai existir, que eu vou tocar, que eu vou sentir, aleluia, que eu vou chorar, mas não de tristeza, mas é de alegria. Oh, glória! Santo Espírito de Deus, eu sei, Pai. Deus, eu creio e sinto, Senhor, no meu coração que eu tenho, Pai, essa multiplicação. Algo do Senhor dentro de mim, Senhor. Oh, Papai querido, muito obrigada, Jesus, por cada vida que está aqui, por as vidas que vão te ouvir esta palavra
tantas palavras do Senhor já tem, papai, derramado na seara, Pai. Deus, tantas palavras o Senhor tem derramado, Senhor, aleluia, no deserto, que o deserto é o mundo, para as pessoas, Senhor, ouvir, mas muitos têm rejeitado, muitos, Senhor, os próprios dentro da tua casa, Senhor, que te diz glória a Deus, aleluia, está vendo o Senhor fazer um milagre, mas não entende a multiplicação, não entende como o Senhor faz, só quer da forma que quer, mas não é assim, Jesus, nos ajuda, nós cremos, Senhor, na multiplicação, papai querido, na nossa vida, tu és fiel, Jesus, tu és poderoso, fortalece cada vez mais, Senhor, Senhor, cada filha, Pai, cada filho, Senhor, teu na face dessa terra, cada família, Senhor, que precisa, mas, Senhor, milagre, aleluia, está nas tuas mãos, mas nós, pela fé, pela multiplicação, cremos e já tocamos, papai, que é e será, Pai, teu nome glorificado, porque o Senhor é fiel. Que coisa linda, Senhor. Que coisa, Senhor, grandiosa, Pai, é crer em Ti, mas só o Teu Espírito Santo é que faz o homem, aleluia, convence o homem do pecado, em nome de Jesus, Pai, nós cremos assim. Deus fiel, Deus grande, Pai, Tu és maravilhoso, Tu és grande e fiel, aleluia. Pai, assim como o Senhor, Pai, aleluia, ministrou no meu coração, eu creio, Pai, e o Senhor me lembra novamente. Senhor, aqui tem Tuas filhas, mas eu creio que esta live, Senhor, vai chegar alguém que precisa ver o Teu milagre, a multiplicação. Senhor, e se tiver alguém que vai ouvir, eu creio desta forma, vai ouvir, Senhor, esta live, que possa te aceitar como o único suficiente Salvador, Pai, aquele que pode multiplicar. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, e eu deixo aqui, Senhor, esta palavra, Pai, ministrada, Senhor, diante do Senhor, Pai, diante das tuas filhas, e aquele que for ouvir, Senhor, aquele, Pai, que precisa, Pai, muito, Senhor, precisa de Ti. Senhor, em nome de Jesus, que aquele que for ouvir esta palavra possa Te aceitar como Salvador, Senhor, que o Senhor possa escrever o nome, Senhor, no livro da vida, Pai, para que quando o Senhor voltar, aleluia, o Senhor encontrá-lo, Pai, em nome de Jesus e nos levar, Pai, e esta pessoa também, em nome de Jesus, Pai, para morar, Senhor, contigo. Pai, eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, pela multiplicação, Senhor, aleluia, nas nossas vidas, nesta tarde, nessa noite, aonde quer que a irmã esteja, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. E que nós possamos ser, Pai, aleluia, este multiplicador, Senhor, nesse deserto, que nós possamos levar, Senhor, o pão da vida, que é a Tua palavra, que é a mensagem que muda, que transforma, que liberta, que cura e que salva, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, minhas irmãs? Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O que